Então, né? Vamos fazer a leitura do Palavra de Vida Eterna. Então. Capítulo 2. É bom, né? Bom. Vencemos para o bem. Uhum. O Isabel está trazendo a questão do ar, que nós recebemos tudo gratuito, né? Então, vamos lá nessa mensagem interessante. Boa noite para todos, boa noite, Toninho, boa noite, Vitor, boa noite, Pedro. Oi, Darcy. Boa noite. Boa noite, Darcy. Boa noite, Dona Isabel. Boa noite, Pedro. Nós fazer a prece, viu? Sim? Eu vou fazer a prece? Ué. Ou você? Os últimos serão os primeiros, né, Pedro? Os últimos serão os primeiros. Toninho. Isso é bom, né? Palavra de Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier. Capítulo 2, Crescemos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus, João. Observa as concessões divinas por toda parte. A distribuição dentro daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. O sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reserva, tudo infinitamente doado a todos. Tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. O tesouro da ciência e das alegrias de compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, no rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que outros ajudam. Recorde Deus. Dá os dons de vida. Tudo. Cada alma traz consigo a medida que instalou o próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Deus, levemos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor e Mestre, para que neste momento, Senhor, possamos estar unidos em pensamento e em sentimento, para darmos início a mais este estudo desta noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela esta oportunidade de reunirmos mais uma vez aqui em teu nome, para este momento no qual iremos, Senhor, mais uma vez, buscar o entendimento dos teus ensinamentos, para que possamos, Senhor Jesus, nos esforçar a cada dia mais para estar praticando cada um destes ensinamentos. Mestre Jesus, te rogamos que nos abençoe, que nos ilumine e abençoe a todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, mas que ou em pensamento ou por algum motivo estão unidos a nós. Que todos sejam abençoados, aqueles nossos irmãos também, Senhor Jesus, que se encontram no sofrimento, no aprendizado, no abandono, as suas dores, que vós possa amparar, levando até eles o bálsamo da tua paz e da tua cura.
Mestre Jesus, que vós permaneça conosco neste momento e abençoe a cada um de nós. Que a tua paz seja em cada coração, que assim seja. Amém. Assim seja. Assim Graças a seja. Assim seja. Bom, o Silvério não veio hoje, ele que estava fazendo a leitura. Nós paramos na semana passada falando sobre o roteiro 4 do módulo 3. Isto. Nós estamos falando do joio e do trigo. E a gente parou Exato. na página 154 do livro antigo, no tópico... E 152 do livro novo. Isso, e 152 do novo. O tópico é: e quando a erva cresceu e frutificou. Exatamente. Foi nesse tópico aí que nós paramos. Todo mundo se encontrou aí? O Pedro, eu vi que ele já achou lá. Encontramos. Encontramos? Então posso fazer a leitura? Ou alguém gostaria? Não. Pode. Então vamos lá? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Está em Mateus, capítulo 13, versículos 26 a 30. Na natureza, não há saltos evolutivos. Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo, segundo a qualidade da sua semeadura. Toda semente semeada irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Por esse motivo, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, palavras, gestos e ações, pois receberemos da vida aquilo que oferecemos a ela. Nem sempre, todavia, conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário, então, que este cresça para que possa ser enxergado. Por essa razão, nos alerta Jesus, abre aspas, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Fecha aspas. Pedro, Pois não. está dando interferência e está picando a sua fala. Parece que tem é? Então, peraí. Flauta que está interferindo. Então, só um instante. Deixa eu só mudar a configuração aqui do microfone para ver se resolve. Aí você fala e está picando a sua fala. Ah, sim. Só um instante. Microfone. Bom, vamos ver agora como é que vai ficar. Bom, vemos assim que no plano evolutivo, onde nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal. Não somente para que possamos exercitar a capacidade de discernimento,
entre um e outro, mas permitir que os bons exemplos hajam sobre o mal, tornando-o melhor. A parábola nos relata que os servos, surpreendidos com a presença do joio no meio do trigo, indagaram ao Senhor se deveriam arrancá-lo. A orientação que o Senhor lhes ofereceu foi sábia. Abre aspas. Não, deixai-os crescer juntos até a ceifa. Fecha aspas. Analisando este trecho do registro de Mateus, percebemos que os servos citados são os trabalhadores da seara divina. O pai de família é Deus, o Criador Supremo. Neste sentido, os servos são os instrumentos utilizados por Jesus, o semeador da boa semente, nas múltiplas expressões de serviço existentes em sua seara bendita. Metaforicamente, os servos podem ser entendidos também como mãos operantes ou inteligência sublimada, subordinadas aos ditames da lei de amor. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. A ceifa expressa o momento final da produção agrícola. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe o que cultivou. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos felizes que a invigilância permitiu crescerem no transcurso das experiências. Merece destaque a seguinte afirmativa de Jesus, abre aspas, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, fecha aspas. Observemos que antes da colheita, os trabalhadores eram denominados servos. Por ocasião da ceifa, porém, o mestre os nomeia de ceifeiros. Os segundos são diferentes dos primeiros. Ceifeiros, no conceito geral, são trabalhadores que exercem atividades específicas. São, no contexto interpretativo do ensinamento de Jesus, os cooperadores conscientes, detentores de responsabilidades maiores. O plantio pode ser feito por qualquer um de nós. A ceifa, porém, cabe a tarefeiros sintonizados com as fontes do eterno bem. Essa ceifa tem um significado especial, considerando o sentido não literal do texto evangélico. O joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo, e arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente, por motivos óbvios. Na hora de produção de frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco. Será ele, então,
atado em feixes para ser queimado. Coisa semelhante irá ocorrer com a humanidade. Aproxima-se a época que a Terra deve passar por profundas modificações, física e socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. A seguinte orientação de Jesus define o programa. Vocês querem dar uma paradinha para poder comentar? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, é bem extenso. Isso que está falando, né? Oi? Tópicos. Esse tópico aqui está bem maior. Aí, vocês querem que termine ele todo? E depois vamos em partes, né? Eu acho que se ler... Certo. Porque aqui agora o final vai até o final agora do... Vai até o final. Certo. Então vamos lá. Eu acho que deveria ser lido todo e Sim, depois nós voltamos em partes e vamos comentando. O que correto. vocês acham? Beleza. Que aí a gente tem um entendimento geral e depois estuda parte a parte. Exatamente. Beleza, então. Vamos lá? A seguinte orientação de Jesus define o programa que deverá ser executado pelos espíritos ceifeiros na ocasião propícia. Abre aspas. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Fecha aspas. Chegada a inevitável hora da colheita, joio, representado pelas lágrimas, dores e amarguras, decepções, desilusões e conturbações, é reunido e expurgado da seara do Senhor, pelo funcionamento natural da engrenagem de quitações dos débitos adquiridos. A lei de causa e efeito, agindo de forma inderrogável, encaminha o ser a novas experiências. O joio reunido em feixes para ser queimado simboliza os momentos de real aferição do aprendizado desenvolvido pelo espírito, percebendo-se então que as dificuldades não vêm isoladas, mas formam quase sempre um conjunto de apreensões e desafios que devemos superar. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa feições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão das aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme, socorro, como se estivessem nas sombras de um naufrágio inexorável. O último ensino de Jesus, abre aspas, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro, fecha aspas. Do texto em estudo, mostra que o celeiro divino só há espaço para o bem, para o evangelho do reino
representado pela semente de trigo. Praticando o bem, estaremos dando expansão ao que há de divino em nós. E, em consequência, experimentando a felicidade plena. É imperioso guardar confiança no Senhor, tendo fé em suas promessas e contando com a sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento em que se faz necessário separar o joio do trigo e aquele seja ao trigo e aquele que seja atado em molhos para serem queimados. O seguinte cântico, oração de Davi, expressa a confiança no Senhor, concedendo-nos a fortaleza moral para superar os obstáculos que surgirem na nossa caminhada evolutiva. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos, 23, de 1 a 6. Muito bonito, né? São muitos ensinamentos numa só parábola, né? Sim. Olha a quantidade de informações que nós recebemos aqui. Vamos voltar lá no iniciozinho de onde nós começamos a leitura, que aí nós vamos vendo tópico a tópico. Na semana passada a gente já tinha visto a grande parte da parábola, né? Praticamente metade dela. E agora, essa semana, a gente vê que ele fala justamente da parte em que os seus servos identificaram que o Senhor havia plantado o joio junto ao trigo. E eles foram até ele para indagar, né? Se ele havia escolhido uma semente. Mas não, ele disse que foi os inimigos dele que fizeram isso, né? Daí então ele pede para que eles aguardem, né? Para que assim que tivessem tempo de ceifa, ele pudesse diferenciá-los, o que era joio e o que era trigo. E aí só então os ceifeiros é que iriam fazer essa distinção e separar um do outro. Um ele ia amarrar e tocar fogo, e o outro ele ia juntar no seu celeiro. E a primeira coisa que ele fala é que a natureza... Hã? Pois não, Pedro? Que plantou o joio? Como não entendi, Pedro? Quem plantou o joio? Né, que não foi ele que plantou, que ele disse que foi os inimigos que plantaram o joio quando ele dormiu. Né? E quem são esses inimigos? Pois é, mas lá na frente ele separa o joio como mal e o trigo como bem. E ele disse ainda que não poderia ficar separado um do outro, porque afinal de contas, muito do que nós estamos fazendo, servimos de exemplo para o mal. E aí poderíamos, influenciar aqueles que ainda caminham pelo caminho tortuoso, né? Então, creio eu que esses inimigos
seriam aqueles que veem as pessoas no bem, mas tentam atravancar o progresso desse ser, dessa pessoa, né? Seria isso, Pedro? Eu pesquisei aqui e fala o seguinte: o inimigo que semeia o joio é o diabo. A Correto. colheita é o final desta era. Sim. Está lá em 2 Coríntios 11, 13 e 15. E também tem Mateus 3, 5. Mas esses inimigos aí também não poderiam ser os nossos inimigos internos, não? Porque o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Sim. Sim. Existe uma coisa muito interessante que, falando o que a Darcy falou, mas antes de falar a respeito do que ela disse, dentro da realidade da cultura, os dois nascem juntos. Você sabe como? As raízes se entrelaçam. Então, você não consegue arrancar isso antes da produção, antes do momento final da colheita. Se você arrancar um, o outro vem junto. Se você arrancar o joio, o trigo vem junto. As raízes se amarram. Agora, essa menina falou, e como é que você falou, Darcy? Porque o bem e o mal, ele está dentro de cada um de nós. E os nossos inimigos... Mas aí tá. Se a gente for lá na Gênesis, partindo do princípio, no capítulo 1, lá no verso 26 e a 31, se não me engano, nós vamos dizer que Deus disse uma coisa muito interessante no início da construção, ou seja, está na Gênesis bíblica, né? Sim. Ele fala, e disse, façamos o homem à nossa imagem, aquela coisa toda. E ali ele fala, né? Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Então, ali naquele início ali, a gente vê que ele conjuntava uma situação somente direcionada ao homem do bem. Então, se a gente for dar continuidade à história, nós vamos ver que o mal surgiu após aquela história lá, né, da Eva, lá com a maçã, aquelas coisas tudo que está lá configurado dentro da realidade bíblica. Mas, se nós trazemos para uma realidade, a proposta do Criador é de que ele quando ele fala que ele criou o homem à sua imagem, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que era só uma proposta, que o bem que prevalecesse. Mas aí nós vimos aí, como o próprio Jesus fala aí do mal, como ele falou do capeta ali, do demônio ali, do outro, nós vimos aí que esse próprio ser do mal, ele quando Jesus se apresentou ao Pai, dando-nos todas as suas digamos, informações do bem a respeito do homem, né? Ele também se apresentou, o mal se apresentou juntamente, como dando lá uma de fingindo de égua, desculpa o termo, né? Mas usando também uma proposta de que ele estaria buscando esse bem, mas a bem da verdade não estava. Ele estava fazendo uma análise para que o mal, embasado no que era a sua proposta, se fizesse. Entendeu? Então, existe essa realidade aí, que o mal surgiu bem depois da própria questão do bem, que era a proposta do Pai. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, aquelas coisas todas. E abençoou e disse frutificai. Olha lá, está lá isso aí. O próprio Cristo falou isso mais à frente. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas o que é isso? Somente de uma proposta no bem. Agora nós vimos aí que a semente, aí, essa questão do joio e do trigo, eu entendo dessa forma, que ela frutifica e multiplica, porém, juntamente com o mal do lado. É isso mesmo? João Isso. É muito claro, lá lá no Evangelho de João, acho que no capítulo 12, ele fala, porque o grão de trigo precisa morrer para dar muito fruto, ou para dar muito fruto. Está lá no João, parece que 12, 24, 25, alguma coisa.
Então, por que ele fala isso? Por que o trigo tem que morrer para dar muito fruto? Vai morrer na colheita. Quando você colhe o trigo, você não colhe o bem, somente o bem, não é o produto saudável. E assim, mas Jesus, quanto ao homem, eu acredito que quando ele solta essa parábola aqui para aqueles que estavam ouvindo, ele quis dizer que o mal anda, como você falou, do lado do bem, mas o que prevalece é o bem, que ele estava ali trazendo ao homem a proposta do bem, que é exatamente o Evangelho, a Boa Nova. Aí a gente volta lá, se a gente for trazer para a evolução do espírito, isso é o que eu entendo, a evolução, conforme está lá na questão 67 do Livro dos Espíritos, que fala da reencarnação, a gente aí pode ir lá em João, no capítulo 3, lá nos versos 3, 4 e 5, daquele diálogo. Nós já estudamos aquele diálogo lá com como é que chama o homem lá? O Nicodemos lá. Nicodemos. É isso mesmo? É. E quando ele fala, né, que há aquela questão, e Jesus fala, ninguém pode nascer de novo, isso se não ver o reino. Ninguém verá o reino do céu, entrará no reino do céu, se não nascer de novo. Verdade, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o que é nascer de novo? Nós vimos que muitos nasceram de novo dentro da sua condição. O filho pródigo, quando ele retorna. O samaritano, quando ele auxilia, que nós falamos, tudo isso aí, aquele que estava lá na beira da estrada. A mulher de Samaria, você poderia deixar lá, Pedro, para mim? O que você viu, por favor, Pedro, volta lá. A mulher de Samaria, como nós vimos aí, através daquela questão que eu tenho sede, me dê água. Né? E se a gente der continuidade lá no 4, olha lá o que está escrito lá. Mas como pode nascer o homem, né? O homem nascer sendo velho, porventura tornar-se ao ventre da mãe? E olha o que ele fala lá no 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, nas suas diversas reencarnações, buscando o bem, né? Ou seja, rumo à evolução, não pode entrar no reino de Deus. E é só dessa forma. É por isso que nós vamos e voltamos, é por isso que está aí toda essa proposta, nós no mundo de expiações e provas, porque muito ainda que nós temos aqui que aprender. Eu entendo dessa forma. Então, eu digo que eu finalizo isso aí dizendo o seguinte, que isso é uma das coisas maravilhosas, esse exemplo que ele deu. Ou seja, que o que você falou aí, que o bem e o mal caminham juntos. Sim. São as portas, estarão as portas lá. Estão lado a lado. Embasado numa proposta muito interessante, que é possivelmente a única herança que Deus dá ao seu filho, para que ele faça a escolha, que nós sabemos qual que é. Então você ou opta pelo bem, opta pelo mal, opta pela porta estreita ou larga, utilizando daquilo que é exatamente essa herança que Deus deu ao homem, que é o livre-arbítrio. Então eu entendo dessa forma. Agora, se nós voltando lá novamente, lá no capítulo 1 da Gênesis, lá que a gente já, né, que tem lá no verso 26, e daí para lá até o 31, se não me engano, a gente vê isso, que Deus criou, isso naquela época, né, que faça-se aquelas coisas na construção, ele criou uma só proposta, que era do bem. Aí, se a gente for mais à frente lá na vida de Abraão, nós vamos ver que o mal se fazia quase que por interesse, mas que ele ainda assim era um homem de bem, era um homem conjugado dentro dessa proposta do Criador, que era um homem de bem. Tanto que ele fala para ela, junta a tua mulher aí, e lá um tiquinho que você tem aí, o seu servo, o seu filho, cai fora, vamos lá que eu preciso de você. Então é por isso que Jesus, na minha opinião, dá esse exemplo, porque o trigo, qual que, na minha opinião, o trigo expressa o caráter do semeador. Uhum. Jesus era um homem simples, porém de um caráter estrondoso. Qual que era a proposta do Cristo? De povoar o campo, né, com sementes que alimentassem a vida. Mas o que é a vida aí? Alimentassem o homem dentro da sua evolução. E o que era esse alimento? O trigo, que eu entendo que ele sintetiza o homem
já num condicionamento revestido de Jesus, ou pelo do Cristo. E aí ele, digamos assim, embasado nisso aí, que ele operasse, digamos assim, dentro do seu propósito. No atual momento que nós estamos atravessando, eu estou analisando por onde ele começa aqui. Nós estamos agora na fase da colheita, né? Onde o trigo e o joio já cresceu, porque aqui há três fases: a semeadura, a germinação, o crescimento e os frutos, que ele traz aqui quando ele começa. Nós estamos na fase da colheita, que ele já cresceu. Ou não? Eu vejo, sabe, Darcy, que essa questão aí que você falou aí, se ela aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, porque a todo momento, presumo eu, vejo que a todo momento que nós nos arrependemos e buscamos uma nova oportunidade, que quando nós abraçamos essa oportunidade, ela se faça de bem, ou de auxílio, ou de relevância ao semelhante, conforme a proposta de Jesus, exatamente uma colheita a cada instante que eu entendo que nós estamos vivenciando. Sabe? Uhum. Porque, inclusive, no parágrafo de baixo... forma, que não é agora, não. Eu entendo que já existiu, que vai existir, e que a cada momento que a gente tem visto, estudado aí, como eu falei, como os casos que nós temos aí, que eu dei os exemplos, é exatamente uma colheita. Porque cada um também pode estar num momento evolutivo diferente, né? Ou já está, né? Porque alguns estão semeando, outros estão germinando, outros já estão colhendo, e outros já estão frutificando, né? Porque essa semeadura aí não tem para todos igual, é cada um na sua fase evolutiva, né? Eu não sei, eu acho que aqui não, acho que o semeador aqui realmente é o Cristo. Agora, essa questão da evolução está em você colher o joio ou colher o trigo. Pelo fruto. Fica aí a critério seu. Sabendo que um é uma erva daninha ou que um é um pertence do mal e a outra é a questão. Então, fica a critério seu aí. Eu vejo essa forma de escolher um ou outro, de colher um ou outro. Eu não sei e no parágrafo de baixo, ele está falando exatamente aquilo que você tinha falado, que é necessário que o mal cresça, que é necessário, como é que ele diz aqui? Não somente para que possamos dar capacidade de ser... Vemos assim que no plano evolutivo, onde nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal. Lógico. Eu vejo que, quando ele fala é necessário que o mal, igual você falou no início aí, eu presumo que o mal é exatamente o ponto de partida para que o bem sobreponha sobre ele. Você só vai mudar, ou eu entendo que você só vai mudar a sua performance, de que você seja embasada ou abraçada aos vícios, à medida que esses vícios se fizerem, se mostrarem, para que como é que chama esse seu vício? A virtude. Que as virtudes se façam. Ou seja, se eu erro, e se eu continuar errando, eu estou vivenciando ainda direto no vício. Agora, para que eu me torne um homem virtuoso, eu vou ter que mudar, buscar uma postura diferenciada. Então, eu entendo dessa forma, sabe? Uma coisa muito bonita que eu achei que, para mim, resume tudo isso aí, quando o menino leu aí, que eu não acho mais, é que ele falou do celeiro. O que é o celeiro? O celeiro é o coração de Jesus. É exatamente todos aqueles que ele entende que usufruam do fruto, ou seja, desse trigo, né? E que para ele voltam, ou seja, que embasam-se na sua proposta. Eu entendo dessa forma. O Pedro saiu? Não, ele ainda está aí. É isso que eu ia falar. Ô, Toninho, eu também concordo com você, né, sobre essa parte que você falou aí, que tem tempos que
Tem gente que está semeando, tem gente que está colhendo, tem gente que já está separando o joio do trigo. E o que eu acho mais interessante, não só nessa parábola, mas na maioria das parábolas que Jesus conta, é porque cada uma delas tem inúmeras interpretações. E cada interpretação que você faz dela, a gente pode tirar um aprendizado. Lógico. Que nem a Darcy acabou de falar aí, que pode entender também como o bem e o mal dentro de nós. Tá, só um instante. Pois não. Só um instante. Sim, olha o que você falou aí, o bem e o mal dentro de nós. Vou Sim. dar um exemplo assim, rápido e consumado dentro do que você disse aí. Correto. Na época que o Chico era vivo, existia lá foi colocada a sua presença. Ô Pedro, seu microfone está dando retorno, Pedro. Mas eu não sei porquê, viu? Agora melhorou, né? Agora deu aí? Melhorou. Pois é. Então foi colocado a presença do Chico, porque ele era visitado por todo tipo de gente. Aqueles que obravam e tinham um entendimento perfeito e aceitavam maravilhosamente a sua condição como homem, como um médium, né, na qualidade que era. Mas ele também era envolvido por inúmeros condicionados, pessoas condicionadas como joio, aqueles que queriam derrubá-lo, aqueles que queriam, de uma forma ou de outra, mostrar para ele que ele não era o que verdadeiramente se fazia, aquela humildade, aquela fraternidade, tudo isso. Então, no meio desses aí, que são qualificados como joio, ele foi colocado à presença dele um companheiro de nome Jorge, que eu já cansei de falar com vocês aí a respeito dele. E esse Jorge era exatamente o espelho para aqueles que eram cheios do vício, homens do vício, para que através da postura, da simplicidade, da humildade daquele homem, porque aquele homem tinha momentos que eles não chegavam perto dele por causa do odor bucal, por causa do cheiro que ele exalava, mas aquele homem era um exemplo, porque aquele homem era o verdadeiro, era o verdadeiro trigo na proposta do Chico, que Jesus, Chico amava, o Chico trazia ele para perto de si. Chico mesmo fala, esse homem me enobreceu em muitas das suas atitudes. Chico falava isso. Então nós vimos ali que esse Jorge foi colocado possivelmente como um trigo para esses que eram chamados ou qualificados como joios, ou seja, os homens do mal, os homens do vício. Porque através do que o Chico se mostrava ali, eles tiveram somente duas oportunidades na vida. Ou se continuavam da forma que estavam como joio, ou se transformavam em verdadeiros homens, ou seja, se transformavam no trigo. E é isso, ninguém fica no meio da estrada, não. Ou você vai ou volta, ou então ninguém fica, porque não vai te dar em nada, não vai te favorecer em nada. Então, menina, é isso que eu entendo aí, você, por favor, continue. Sim. Não, bacana. Muito bom, viu, Toninho? É um exemplo e tanto esse do Chico. E realmente ele cabe direitinho aqui na Sim, esse fulano foi colocado exatamente para isso. Sim. Como foi o animal lá, o cachorro lá no culto a sombra do abacateiro, o cachorro exalava mau cheiro, e a pessoa que estava lendo o evangelho, o cachorrinho chegava e ele cutucava ele com a perna, o cachorrinho cai fora por causa do mau cheiro, e num certo momento ele cai, como nós já falamos aqui, e ele vai para os braços do Chico, e o Chico, durante toda aquela postura, no intervino do culto, na tarde, na sombra do abacateiro, ele alisava o cachorro, e nós vimos que o cachorro sai numa postura maravilhosa, quase que sem mau cheiro, porque o Chico trouxe para ele todo aquele mau cheiro, mas como aprendizado, para você ter uma ideia. Então, vai lá, continua. É muito bom esse exemplo. Sim. Mas no caso... Nós podemos conviver da forma entrelaçada, ou vai ou racha, ou nós busquemos o caminho das virtudes, ou então nós continuamos dentro do campo dos vícios. Mas também como que nós vamos provar que somos virtuosos se a gente só tiver em meios de gente virtuosa? É necessário... Como vamos
comprovar que somos virtuosos se nós só convivemos com virtuosos. É necessário que convivamos com os viciados e provamos que somos virtuosos. Nós não temos que provar nada, Darcy. Que já temos a Nós não temos virtude que provar dentro de nada nós, para quem quer que seja, Darcy. mas para nós Ele que nos mesmos. observa, que busca o exemplo que nós estamos. Ele que será o nosso analisador. Nós não temos que provar nada. Mas nós temos que comprovar para nós mesmos, não é para os outros, não. Absolutamente. Que é isso, Darcy? Isso aí você me desculpa, mas você não tem que provar nada para você. As suas atitudes já é a prova suficiente dos seus atos. As minhas ações, né? Ou seja, atitudes, ações, como as minhas ações. Não sei se eu estou enganado. Não. Você está aí buscando, arrancando cabelo, bigode e pensando aí até no que mais. Dona Isabel foi lá e buscou um tanto de livro, ó, para poder explicar para nós. Estou buscando aqui a compreensão que realmente a gente fica, né? Eu vejo que ele tem de uma profundidade, uma das parábolas que tem maior profundidade é essa aqui. Nós já sabemos, né, que Jesus, quando colocou essa parábola como o Alírio, que eu gosto muito, porque é uma interpretação mais dentro de tudo isso que vocês abordaram aí, é uma abordagem psicológica, transpessoal das parábolas, né? E aí ele vem trazendo que a parábola do joio e do trigo possibilita 2 níveis de interpretação profunda, né? Uma no sentido individual, que é o transpessoal, né? E a outra no sentido coletivo. Ambas referem-se ao aperfeiçoamento do ser humano rumo à perfeição relativa, né? Porque nós vamos buscando a nossa perfeição de forma relativa, que Deus é que é o absoluto, né? É a perfeição absoluta. E aí ele continua dizendo aqui que vamos estudar essa interpretação em que todos os indivíduos são convidados a se aperfeiçoarem gradativamente em direção a essa perfeição relativa. Por várias vezes, Jesus se referiu a essa destinação do ser humano. Aí ele traz aqui, quando lá em Mateus 48, 13 a 16, ele diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Depois ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu vejo aí mais uma vez a reverência falando que sobre o trigo e o joio, né? Vós sois a luz do mundo. E aí a gente fica com Joana de Ângeles dizendo que nós temos luz e sombra. Agora temos que ter cuidado para que essa luz não seja trevas, né? Então aí Jesus fala: brilhe a vossa luz diante dos homens. Muito bem. É quando ele começa, então, essa parábola, né? Falando aqui, iniciando a parábola, e aí ele diz que nos ajuda a refletir pelo qual, a maneira pela qual devemos nos comportar
com relação aos sentimentos negativos na busca do aperfeiçoamento. Então, nessa visão pessoal ou transpessoal, como ele diz, se você está sentindo essas trevas ou esse joio que está ainda misturado com o trigo, né, que são as virtudes, o trigo, e o joio seria todinhas as nossas mazelas, seria todinhos os nossos defeitos. Então, ao me conhecer, eu vou começando a extirpar, a retirar como ervas daninhas que estão sendo retiradas, para que não seja tudo, né, feito em óleo, e porque Jesus não fala lá no Evangelho, cuidado que essa luz que há em ti, não seja trevas. Sim. Então, Então, é realmente um estudo, né, que nos remete aí a um conhecimento muito profundo, mas que a gente consegue entender que essa luz e essas trevas, a luz, as trevas, nós temos que continuar fazendo luz, retirando as ervas daninhas. Nesse entendimento, Dona Isabel, que trouxe aí o livro, né, falando desse entendimento levado para o interpessoal, né? Uhum. Ele pega, então, supõe que o semeador, que os ceifeiros e os servos sejam todos eles nós mesmos. Eu sei o que eu semeei, eu sei o que eu vou plantar, e na hora da colheita cabe a mim recolher aquilo que não presta, queimar, e aquilo que é a boa semeadura, eu guardar dentro do meu celeiro. Exato. Aí, inclusive, você está se aperfeiçoando o quê? No discernimento. Você está trabalhando no discernimento, como está falando aqui, ó. Para nós exercitarmos a capacidade do discernimento entre um e outro. Uhum. Agora, se a gente pegar e for ver para o lado coletivo, aí não tem outro jeito. O semeador é Jesus. Jesus. Uhum. É Jesus. Os servos e os ceifeiros todos os seus tarefeiros, aqueles da espiritualidade amiga. E nós estamos aqui na terra sendo trigo ou joio. E aí, quando chegar a hora, né, que até a Darcy falou, se é o momento da colheita, na hora que chegar esse momento, Darcy, aí os ceifeiros vão pegar e vão mostrar para nós se nós vamos ser joio ou se nós vamos ser trigo. E aí eles ou vão levar a nós em molhos para serem queimados, né? Ou nós vamos parar no celeiro, né? Seu microfone está desligado, Darcy. Até aí, você está dizendo? Eu estou entendendo, porque aí, quando fala que vai levar, jogar o molho para queimar, é que essas pessoas que estão tendo a oportunidade agora de se tornarem melhores e não tornarem, eles serão conduzidos para mundos de prova e expiação, porque a Terra ela está se passando por um momento para ser mundo de regeneração. Então, não vai ter espaço para eles aqui. Pelo menos que eu estou entendendo, não sei. Pois é, Darcy, mas acontece que, ainda nessa transformação, Sim. o que vai impor é exatamente essa questão aí, é o caráter do homem habitado nesse planeta. Mas ele ainda vai estar consigo, com todos os vícios dentro de si.
Ah, porque o mundo da regeneração vai vir revestido somente de homens. Absolutamente. O homem ainda nessa condição, revestido do mal e do bem, ele vai ser esse é que eu entendo, ele vai ser o habitante dessa regeneração, desse mundo, que não vai mudar em nada o seu aspecto natural. Uhum, sim. Agora, vai dar a ele uma oportunidade bem maior de que ele se supra somente dessa condição de se tornar um trigo. Porque a gente vê aí que qual que é o objetivo de Jesus nessa questão do joio e do trigo aí. Qual que é o objetivo? É de povoar o campo das sementes, ou seja, o orbe, né? Somente com sementes que alimentam e tragam a vida. Ou seja, o que é isso? Você se satisfazer de uma forma satisfatória, mas que você, à medida que você se alimente, você não tenha nada que deduza contra. Eu entendo dessa forma. Sim. Lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 78, a gente vê que fala, Kardec é muito sucinto em questionar os espíritos sobre a questão do homem ainda cheio, pesado, cheio de toda essa questão de joio, do mal dentro de si, se a ele seria dada a oportunidade de reencarnar, né? Em mundos aquém do que ele já está. E eles são muito, muito claros com ele que sim. Mas como missionário, ou seja, todo o bem, tudo aquilo que ele coletou, que ele angariou, que ele conseguiu para dentro de si no condicionamento do bem, ou seja, todo o trigo, que eu entendo dessa forma, que ele conseguiu ajuntar para si, onde quer que ele esteja, aquilo é dele, ninguém tem o direito de tirar. E o Criador, o Pai, que poderia, não fará. Ou seja, ainda que ele ande por mundos primitivos, mas ele ainda é um espírito que tem a sua bagagem, o seu currículo, ainda, onde ele parou é dele, ninguém, mesmo que lá ele tive. Você vê aí os capelinos. Que eram altamente evoluídos, né? E vieram para o mundo de prova e expiação, né? Agora, no livro aqui do EAD, ele trouxe para nós que existe uma diferença entre estes servos e os cefeiros, né? Ele falou bem claramente para nós que durante todo o plantio e o cuidado com o campo plantado, poderiam ser os servos e os ceifeiros. Não há distinção. Porém, somente na colheita é que vão trabalhar os ceifeiros, porque eles tinham que ter o conhecimento de saber o que é joio e o que é trigo, para poder separá-los, sabe? E aí, agora eu fico me indagando é o seguinte, se esses servos, eles conseguiram identificar, mesmo sem a plantação ter evoluído, ainda está em estágio inicial, eles já identificaram que ali, em meio ao trigo, existia joio? Então, por que ele faz essa separação entre os ceifeiros e os servos, sendo que os servos identificaram que ali no meio do campo também existiam? Você entendeu o que eu quis dizer? Eu, particularmente, eu entendi, e eu acho o seguinte, que você não precisa de chegar à maturidade, à madureza, para entender que você tem os seus defeitos. Não precisa. Realmente. Entendeu como? Agora, você pode chegar à sua maturidade embasado numa condição que você se propõe a ser um homem de bem. É o que eu acho que são esses ceifeiros aí, que eram homens que já tinham o conhecimento, embora do mal, mas obravam somente no bem. Sim. Dessa forma. Tanto que ele disse... Não está velho para poder reconhecer os seus erros, não, os seus pecados, não. Absolutamente. Sim. Mas eles eram um trabalhador específico nessa situação, né? E lá ele deixa como se fossem colaboradores específicos.
Pessoas que tinham conhecimento para poder fazer essa separação, não que os servos não sabiam identificar. Os servos se identificaram, mas o ceifeiro é que tinha a propriedade de separá-los de uma forma mais especial. Então, essa é uma questão mais específica. Né? Nós vivemos num mundo ainda, só para a gente ver a extensão do mundo que nós vivemos, essa questão da expiação e de prova, esse mundo ainda, né, tão dentro de percalços, que no nosso meio, no meio daqueles que, desculpem, daqueles que tinham conhecimento, eles ainda se faziam, eram homens maus. Ora, nós podíamos entender que os fariseus, eles poderiam ser qualificados como uns ceifeiros, porque tinham toda a idade, todo o conhecimento, todo o embasamento. Então, nós vimos que não era exatamente daquela forma que eles utilizavam. Nos dias de hoje, a gente pegar aí, nós vamos ver aí, embora está tudo dentro de uma composição no campo bíblico lá, esses pastores, me desculpem, todas as religiões merecem o nosso devido respeito, mas esses pastores aí são verdadeiros chamados, como está lá no Evangelho, são os chamados falsos profetas, que têm o conhecimento, mas não são ceifeiros, eles ainda caminham na condição de servos, digamos assim, conforme você Mas falou aí. Esse seria, no caso, por exemplo, esses ceifeiros que já tenham uma evolução intelectual e moral? É lógico, você vê, o Chico era um ceifeiro de alta qualidade, porque ele tinha um conhecimento do mal, mas, no entanto, ele sempre procurou ceifar no caminho do bem. Bem, O doutor Bezerra de Menezes e muitos outros, aí o Divaldo, e muitos outros que estão aí no passado, e muitos outros. Nós vimos aí que essa... Hein? Nós vimos aí, a gente voltar lá na questão do Públio Lentos, lá, em toda a sua caminhada nas obras que o Kardec, que o Chico nos trouxe, nós vimos aí que ele saiu de um campo de vícios muito grande, porque ele tinha o conhecimento da ceifa, como senador, mas ele optava pelo campo desses... vamos lá, do joio. Nós vimos aí que ele começa a se burilar, começa a nascer como uma nova semente na condição lá do escravo. Depois tem um outro nome lá que eu esqueci. Até chegar Nestório. Não, Nestório é como escravo. Depois de escravo, na outra obra, ele tem um outro nome que eu não me lembro. Ah, sim, ele foi preceptor lá naquela... Pois é. Ele chegar à condição que nós vimos aí hoje como aquele que embasou o Chico numa proposta, ou seja, que mostrou por A mais B que ele tinha a capacidade de ensinar aquele a qual ele se abraçou a recolher somente o trigo. E nós vimos que foi a proposta do Chico Xavier. Um homem de bem, 100% de bem. Né? Então, eu entendo dessa forma, sabe? E a gente voltando lá lá na Gênesis, lá quando lá no capítulo da Gênesis, nós vemos lá que, num certo momento, está escrito assim, e disse Deus, e eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Está lá. Ou seja, que tenho vos dado toda a erva que dê semente. E Deus foi muito claro, muito suficiente em nos mostrar que dentro dessas ervas poderiam ter ervas daninhas também. Quando ele fala lá, né, frutificar e multiplicar e encher a terra, aquelas coisas todas lá que a gente sabe lá. Então, a coisa é desse jeito, se ficar, o bicho pega, escorreu, como é que é? É isso mesmo? Então, a gente tem que optar, não adianta. A gente tem que optar. Se ficar, são as nossas escolhas. Nós temos optado, eu acho que a todo instante nós temos optado. Porque cada bem que você faz, isso é exatamente, são trigos que você está colocando dentro do celeiro lá do Cristo lá. É a nossa colheita, cada bem, né? Eu gostei da explicação aqui do Alírio, quando ele diz assim, na linguagem da parábola, todo joio será queimado, que fala a parábola. Isto é, olha a visão dele, todos os sentimentos
egoístas ou egóicos Todo mal. Por que tá dando eco, né? transmutados. Hã? Tá dando muito eco. Eu acho que é o microfone do Pedro. Mas Porque quando tá o microfone seu, Pedro, pode estar perto do alto-falante, não? eu estou usando tanto o computador como o celular. O computador está com o fone desligado, o celular que está Ah, é? funcionando. Então, É Eu estranho, faço isso porque quando o seu microfone está aberto, fica o eco. Na hora que você desliga, para. então eu vou desligar, então. E geralmente isso acontece quando o microfone está próximo do alto-falante. Mas já que o seu não está mutado, eu não estou entendendo por quê. Desligado, Está vendo alguma... Olha lá. e a gente, sabe, eu entendo que a gente só se automodifica Aí melhorou. exatamente vendo, buscando uma proposta sempre de mudanças realmente íntimas, sabe? É aquela reforma íntima. O Kardec, você fala lá, né? No caso aí, ele deixa claro sobre a questão do espírito, da espírita, né? Conhecereis o verdadeiro espírito, mas eu trago isso para dentro de uma realidade. Então, é exatamente que nós falamos lá, que está lá no livro de João, no capítulo 12, do verso 24. Quer ver? O Pedro põe lá que está escrito, porque o grão de trigo precisa morrer para dar muito fruto. O que é? Para que nós tenhamos crescimento espiritual, é necessário que nós matemos o mal que habita dentro de nós. É necessário que os nossos vícios sejam dizimados, para que a virtude se faça. É por isso que está escrito lá. Porque o grão de trigo precisa morrer para dar muitos frutos. Ou seja, o que é muitos frutos? É renascer, sempre com boas ideias, renascer com boas propostas. Eu entendo dessa forma. Quando a Darcy questionou sobre o planeta estar em evolução e indo para um planeta de regeneração, aí ela perguntou, e até o Toninho respondeu, que os espíritos hoje, que forem, no caso dessa colheita, eles ainda forem tidos como joio, eles terão que regressar a planetas, né, que ainda são de provas e expiações. Porém, ninguém lhe tira aquilo que ele já aprendeu. Então, ele pode ir como um espírito missionário. Né? Exatamente, então, é o que está lá na questão 7.8 do Livro dos Espíritos. Pode, sim, somente como missionário. Aí Kardec, não satisfeito, questiona lá, mas daqui entra a letra B da questão. Sim. Pode reencarnar? Sim, somente como missionário. E aí, então eu fico pensando que no universo existem muitos outros planetas, e cada um em sua determinada padrão evolutivo. No caso, também pode estar tendo planetas que estão passando de regeneração para mundos felizes. E da mesma forma, essa colheita está sendo feita lá. E aqueles que não estão ainda capazes de serem habitantes de um planeta de mundo feliz, eles também poderão vir como missionários num planeta de regeneração. Mas é lógico. Então, sim. Se você pegar o capítulo 2 do Evangelho segundo a gente fala, acho que é o 2 que fala muitas moradas na casa do Pai, nós vamos ver lá que o espírito ele só se torna ideal, ou uma fração ideal, à medida que ele habita ou chega lá na condição do mundo dos espíritos puros. Porque lá, para você ter uma ideia, a comunicação não vai nem se sentir a presença de um e outro conforme está lá. A inteligência que vai se fazer como meio de comunicação. Sim. Mas até antes disso, regeneração e um outro mundo que vem depois aí, o espírito ainda carrega a sua bagagem com todos esses joio e esse trigo. Não tenha dúvida nenhuma disso.
Eu vejo, está lá, eu vejo dessa forma isso aí. Sim, correto. Eu também estou vendo dessa forma, Toninho, e pelo que eu tenho estudado, realmente o livro dos Espíritos, né, até o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz muito sobre os ensinos do Cristo e coloca ele para a gente enxergar não só o nosso planeta, mas também como os outros que também são habitados por espíritos superiores e inferiores. Aí eu penso, continuando o raciocínio, eu estou pensando aqui, nesses planetas, como que esse ensino que Jesus trouxe para nós há 2000 anos, ele tem serventia por um longo prazo. Nós estamos vendo aqui há 2000 anos que ele trouxe esse ensinamento e até hoje ele é tão atual que nós estamos vendo que, inclusive, na regeneração, né, nessa transformação, né, que o planeta está tendo, ele ainda continua perpetuando. Eu vou mais além, sabe, Diana? Mais Isso além? não veio para 2000 anos atrás e nem para a atualidade, veio para ficar. Ele veio para ficar. Nós não nos enganemos que um espírito já evoluído, que está prestes a aportar o mundo dos espíritos puros, né, que é isso mesmo, que é o último mundo lá, se não me engano, é isso mesmo, que ele não vai estar embasado na proposta de Jesus. Eu acredito que ele vai ser o governador, ele que é o governador também de lá, que ele que estará recebendo esse espírito, estendendo a mão para que ele aporte esse mundo de espíritos puros. Não tem a dúvida, então, isso não foi lá para... Ele veio como, não foi nem como um estigma, não, ele veio como uma base, isso é o que eu entendo, para que ela estivesse presente no momento e que se prontificasse à posteridade. Sabe? Então não estou estudando errado, não. Não tem a dúvida nenhuma disso. Não tem a dúvida nenhuma disso, não. Assim nós seríamos, né? Nós seríamos assim, digamos que, puxa, pegamos o boi, né? Comumente falando, né? Isso seria para nós aí somente. Quem somos nós para ser isso somente para nós, ainda que nós estejamos aí já vivenciando o mundo dentro, estejamos vivenciando dentro do mundo da regeneração? Quem é isso? Sabe? O Pedro colocou lá para nós no chat, nós somos alunos repetentes, estamos reaprendendo. Realmente nós aproveitamos cada uma das nossas encarnações aqui e estamos aprendendo sempre a mesma coisa. O ensino foi dado lá atrás. Isso vai acontecer sempre. Aí um médico que forma, ele está sempre fazendo não sei o quê, indo para fazer essas atualizações no seu currículo, na sua vivência né, ali. Então, isso não acaba nunca. Não acaba nunca. Pode ter certeza que os inventores, os cientistas que estão sempre inventando aí situações aí. Vamos lá, um cientista que ele trabalha dentro do campo da farmacologia, digamos, acho que é isso, como idealizador de remédios para esse tipo de doença, tipo daquilo, ele está sempre tendo que se atualizar, porque ele embasado na planta, que vai dar a ele o sustento em base naquela edificação daquela comprimido, daquela pílula, ele vai estar sempre tendo que estar atualizado naquilo que ele está se colocando ali, isso aqui é para isso mais aquilo, isso para aquilo, mais aquilo. Ele está sempre se atualizando, nunca que vai parar disso, ou nunca. E assim é o teu espírito, está sempre a caminho. Aqui eu estou com uma página interessante do livro Há 2000 Anos. Sim. Lá bom. Hã? Esse é bom. E ele começa assim: quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização, esse é dentro do joio e do trigo, já no coletivo, né? Uhum. Gente, eu vou ter que interromper um minutinho, porque você está com o livro, Darcy?
Seu microfone está desligado, Darcy. Ah, é. Ô, dona Isabel, eu tenho o livro, eu acabei de ler ele outro dia mesmo, mas eu não estou com ele aqui, não. Por quê? A senhora quer que pegue? Não, é só porque eu vou ter que estar em vermelho aqui, senão agora meu negócio aqui fica tudo preto. A senhora quer qual livro? Das parábolas do Alírio ou do 2000 anos? Do Alírio, é a fala dele aqui, a referência que ele traz. Deixa eu só pegar aqui o meu. Deixa eu pegar. É um segundo, mas a gente está interrompendo aqui. O Pedro também está folheando um monte de coisa lá. Ó. Tem que ser Tá achando deve estar com dor de cabeça, que não está falando nada. Aqui, ó. Também não deixa, né? Hã? Aqui, ó. Pode deixar. Ai, quase que eu caio aqui na cama. Aqui, já achei o meu carregador. É um segundo aqui, eu já estou aqui, ó. Só um segundinho, paciência aí um pouquinho. Vocês demoraram 9 meses para nascer. Pois é. Nós demoramos. Está aqui. Está aqui. Vamos lá na página. Na página aqui. Quando a escuridão se fizer mais profunda, que ele já continua nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador. Meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Vocês estavam aí comentando, será que essas lições vieram para todos os tempos? Sim, para todos os tempos, olha aí. E para todos os tempos. Não é? Os séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará, então, a evolução de seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exaustos de receber os fluidos venenosos da ignomia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formularão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestade de lágrimas na face escura da terra, e então das claridades da minha misericórdia contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários, ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor
na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então, eu acho essa página aqui, onde ele está trazendo que os ceifeiros são os espíritos elevados encarregados de fazerem a seleção entre o joio e o trigo. Dona Isabel, o Pedro está querendo saber qual que é o nome do livro. Este aqui, Pedro. Parábolas. Parábolas terapêuticas de Alírio de Cerqueira Filho. É o volume 1, né, Dona Isabel? Esse aqui é o volume 1. Nosso conterrâneo, com muito orgulho. Cuiabano da Gema. Oi. Mato Grossense da Gema. Mas ele faz um estudo muito bom transpessoal. Ô, Pedro, 9h20, nós íamos passar. Hoje vai ter o passe? É livro demais. Depois vou ter que. Porque, se for o caso, para poder passar o passe, nós vamos ter que parar agora. Senão ele passa do tempo. Nós temos o passe, nós já falamos, né? A gente já discorreu todo o módulo, o roteiro 4. Foi. E fica agora, né? Se for o caso, a gente iniciar na semana que vem o roteiro 5. E o passe a gente pode passar agora, já tá no prelo, né? Só clicar. Então, o próximo vai ser o roteiro 5, a candeia? Isso, a candeia. Ok. Obrigada. Então, quem faz para nós a prece, então? Já que nós vamos interromper. Mas eu faço. Vamos nos acalmar, nos acomodar, né? Para que possamos entrar em contato com a espiritualidade amiga, elevando o pensamento até Deus nosso Pai e rogando a Ele que humildemente nos estenda um pouco de sua sabedoria, um pouco de sua paz, das suas vibrações de amor e paciência para conosco, pois sabemos que, diante de tudo que nos foi apresentado aqui hoje, muitas das coisas que temos ainda a descobrir nos vão faltar muito conhecimento, e nós temos que ter muita boa vontade para continuar caminhando e seguindo em frente, para que possamos usufruir da melhor maneira possível desse planeta Terra e dessa encarnação em prol do nosso crescimento moral e espiritual. E pedindo o auxílio da espiritualidade amiga no entendimento dessas parábolas, dos ensinamentos do Cristo, para que possamos estar nos elucidando, compreendendo e instruindo o nosso próximo. Que essas palavras não parem por aqui, que nós possamos servir de multiplicadores para toda a humanidade.
esteja sempre conosco, Senhor, nos intuindo e nos amparando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Passe virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais Bezerra de Menezes, para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente.
ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença, se desprendam de seu coração, aliviando-o do peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo, permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus, nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual. Enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus. Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência, a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido, rejuvenescido e revitalizado, você se sentirá renascido para continuar sua jornada terrena em busca de cumprir sua missão sagrada com maior confiança e coragem. Com mais certeza de poder alcançar o sucesso e superar todos os desafios e provas, com mais sabedoria e convicção de ter aprendido as lições necessárias da vida, com maior capacidade de suportar dores e sofrimentos necessários à sua evolução espiritual. Agora o passe está em sua fase final e nesse momento lembre-se de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por todos os tesouros recebidos do Pai Celestial.
Agradeça pelo seu corpo e pela sua mente, por todas as experiências vividas, boas e más, sabendo-se que tudo o que recebeu de Deus e da forma que recebeu foi visando seu próprio adiantamento espiritual. E agora, volte ao seu estado natural, sentindo sua respiração e seu corpo. E volte a tomar consciência de sua vida presente. Sinta-se feliz e rejuvenescido pela experiência vivida com o passe espiritual. Assim seja. Amém. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças Que a assim Deus. seja. Amém. Assim seja. Boa Nós noite. ficamos assim até quinta-feira. Até aqui. Boa quinta, noite. Pedro. Boa noite, Dona Isabel. Boa noite, Pedro. Boa noite, Toninho. Boa noite, Boa noite, Vitor. Darcy. Até mais. Fiquem com Deus, viu? Fiquem Boa com noite Deus. também. Até quinta. Até mais, Até Toninho. Um quinta, abraço. se Deus quiser. Um abraço para Tchau. todos. Tchau, Dona Isabel. Até mais, Pedro. Tchau. Com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de